Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Andrew, eu sou estudante de odontologia e o vídeo de hoje é sobre cariologia. Se vocês gostarem do vídeo, eu peço que curtam e se tiverem alguma sugestão, comentem aqui nos comentários. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Então, pessoal, hoje nós vamos estar falando de cariologia. O que é cariologia? Então, para você que não tem muita noção, que está começando agora, a cariologia é uma disciplina da odontologia que vai estudar os aspectos bioquímicos, químicos, histopatológicos do desenvolvimento da doença cárie. Então, ela vai observar todos esses aspectos e vai estudar mais profundamente a doença cárie dentária. E qual seria o conceito de cárie dentária? Então, a cárie dentária, pessoal, ela é uma doença multifatorial, polimicrobiana, e ela tem caráter oportunista. A cárie dentária, pessoal, ela é mediada pelo biofilme, ela é modulada pela dieta e ela é determinada pelos fatores psicossociais, comportamentais e biológicos. Então, pessoal, a cárie dentária ela tende a se desenvolver quando ela tem oportunidades, como, por exemplo, quando o paciente tem uma escovação má, ele tem consumo excessivo de açúcares na dieta. Então, esses fatores, pessoal, contribuem para o desenvolvimento da cárie dentária. Desde antigamente, pessoal, quando foi introduzido o açúcar na alimentação das pessoas, os seres humanos começaram a ter problemas com a cárie dentária. Desde então, pessoal, os pesquisadores tentaram definir quais fatores ocorriam e o que precisava acontecer para ocorrer a cárie dentária. Então, já em 1962, Case ele definiu que para ocorrer a cárie dentária precisava ter os fatores do hospedeiro, que são os dentes, precisava ter o biofilme e precisava ter a alimentação cariogênica, a dieta cariogênica. Então, esses foram considerados os fatores primários. Em 1988, Neil Blum observou que, além desses fatores primários, precisava ser adicionado o fator do tempo como um importante fator para o desenvolvimento da cárie dentária. Em 1992, Wayne definiu a saliva como um fator secundário importante para o desenvolvimento da cárie dentária, adicionando esse novo modelo explicativo. Em 1993, Louis ele definiu a cárie dentária como uma doença infecto-contagiosa que atinge uma estrutura específica do dente, que através da ação fermentável dos carboidratos desmineraliza a estrutura dentária por ação dos ácidos. Em 1990, Fejer-Skov e Mange, além de citarem todos os fatores primordiais para o desenvolvimento da cárie dentária, eles associaram também os fatores secundários, como os fatores psicossociais, comportamentais, biológicos, culminando todos eles para o desenvolvimento da cárie dentária, por um modelo explicativo mais completo. Então, pessoal, a gente sabe, observando todos esses modelos explicativos, que a cárie dentária ela vai se desenvolver tendo, logicamente, os fatores principais, que é o dente, né, o hospedeiro. O biofilme precisa ser depositado, precisa ocorrer a maturação do biofilme para a produção do ácido lático. E para ocorrer a produção desse ácido lático, as bactérias, o biofilme, precisa da dieta cariogênica, do substrato para a produção desse ácido. Então, esses são os fatores primários, principais, mas a gente sabe que outros fatores também estão associados ao desenvolvimento da cárie dentária, como os fatores psicossociais, a renda, muitas vezes a escolaridade, a orientação que o paciente recebe em relação à saúde oral. Então, esses fatores também estão interligados e culminam no desenvolvimento da cárie dentária. Observando, então, pessoal, o fator etiológico para desenvolvimento da cárie dentária, no caso do biofilme, com o desenvolvimento das pesquisas e da microscopia confocal, foi observado que o biofilme não era somente uma massa homogênea de micro-organismos. Foi observado que os micro-organismos do biofilme estavam organizados em formas de torres ou de cogumelos, comumente escrito na literatura. Então, esses micro-organismos nesse biofilme possuem toda uma organização para a sobrevivência das bactérias. Na literatura, pessoal, é descrito que esses cogumelos ou biofilme, no caso, eles têm
canais de água dentro deles que permitem permeabilidade dos nutrientes para as bactérias e a diferentes densidades desse biofilme. Então, é mais próximo à estrutura dentária, o biofilme é mais denso e predominam as bactérias anaeróbicas, e mais externamente ao biofilme estão presentes as bactérias aeróbicas. E essas bactérias, elas se organizam como? Assim que ocorre a adesão das bactérias à estrutura dentária através das suas adesinas, suas pilhas, suas fímbrias, elas se ligam à estrutura dentária através de ligações chave fechadura ou do tipo lectina. Então isso permite que, após essas ligações das bactérias colonizadoras iniciais, outras bactérias, através da coagregação e produção de polissacarídeos extracelulares, vão se agregando uma em cima das outras, formando o biofilme dental. E aí, conforme o tempo vai passando, o biofilme vai se maturando e vai começar a ocorrer a produção de ácido lático e, consequentemente, com o passar do tempo, vai ocorrer desmineralização da estrutura dentária e possivelmente vai formar uma cavitação no esmalte. A gente sabe, pessoal, que a cavidade oral passa por um processo dinâmico. A todo momento está ocorrendo desmineralização, remineralização, queda de pH, elevação do pH. E essas bactérias, pessoal, também se aderem à estrutura dental a todo momento. E através da escovação a gente desorganiza esse biofilme e impede que ele evolua e se mature. Se o paciente não tem o hábito frequente de ir ao dentista, fazer essas intervenções mecânicas através da escovação, esse biofilme tende a se depositar. Após a deposição do biofilme na estrutura dentária, cerca de 2 dias depois começa a ocorrer o acúmulo do biofilme na região gengival, na região cervical do dente. Após 7 dias, pessoal, o biofilme atinge a espessura máxima e começa a sua maturação. E aí, após 7 dias, o biofilme volta a se reacumular, agora nas regiões proximais do dente. E após 14 dias, o biofilme se torna maduro. Foi observado também, com o passar do tempo, que os micro-organismos mais frequentes nas lesões iniciais de cárie dentária são os Streptococcus mutans. Então, logo ali quando ocorre a mancha branca, que é um dos primeiros sinais clínicos da lesão cárie, pode já observar a presença dos Streptococcus mutans. E os actinomyces estão mais ligados à evolução do processo carioso, então eles estão mais presentes quando a lesão já está em estágio mais avançado. Então, desde o início, pessoal, os pesquisadores admitiam que para ocorrer a cárie dentária necessitava de micro-organismos, necessitava da formação do biofilme, mas eles não sabiam ao certo qual era o micro-organismo que estava associado à cárie dentária. E um dos primeiros pesquisadores que associou os Streptococcus mutans à lesão foi Clark, em 1924. E até então, até em 1969, se pensava que a cárie dentária era ocasionada somente pelos Streptococcus mutans. Aí, em 1969, Louis observou que existem diferenças entre as placas cariogênicas e não cariogênicas. Houve diferença entre os micro-organismos presentes no estágio de saúde e doença. Então, na placa cariogênica, a presença de Streptococcus mutans e Actinomyces é elevada, e na placa que é ligada ao quadro clínico de saúde estão os Streptococcus sanguíneos e a Veillonella. Como eu já havia falado, a lesão de mancha branca é um dos primeiros sinais clínicos da doença cárie dentária. Porém, essa lesão ela pode ser paralisada. E como a gente sabe se a lesão está ativa ou inativa? Aqui nesse exemplo, pessoal, eu coloquei uma bolinha cinza, mas na vida real realmente são lesões brancas, mais brancas que a coloração normal do dente. E para a gente saber identificar se ela está ativa ou inativa, a gente observa a rugosidade da lesão e a opacidade. Então, uma lesão que está ativa, ela não tem brilho e ela é rugosa. E se o paciente, então, ter os hábitos de higiene, começar a escovar, passar fio dental constantemente, essa lesão pode ser paralisada. Então, após passar por esse processo de reeducação, a lesão pode se tornar mais brilhosa e mais lisa. Então, nesse caso, a lesão vai estar inativa. O que seria esse processo de Desré, pessoal?
Então, nossa boca está em constante queda de pH. E quando o nosso pH da boca está crítico, ocorrem trocas iônicas entre a estrutura dental e a matriz do biofilme e ocorre, consequentemente, a desmineralização devido à queda do pH pela produção dos ácidos das bactérias. Sendo assim, se esse pH continua caindo, 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 e o paciente continua com uma alimentação cariogênica, ocorre a troca ecológica. Aí começam as sucessivas desmineralizações, provocando a cavitação e, consequentemente, demonstrando o quadro clínico da doença. Porém, se o paciente escova direitinho após as refeições, após as quedas de pH, esse pH tende a subir novamente, voltar para um pH normal, e aí ocorrem as trocas iônicas entre a matriz do biofilme e a estrutura dentária e ocorre a remineralização. Então esse é o processo DZ. Se o processo DZ é maior que o RE, no caso a desmineralização é maior que a remineralização, a gente considera esse quadro clínico como doença. E a gente sabe que para evitar, né, a cárie dentária, a gente precisa manter a homeostasia da boca. A gente precisa orientar o paciente a manter as escovações em dia, saber equilibrar essa balança, esse processo entre a saúde e a doença. Porque a cárie dentária, ela é uma doença oportunista. Então, assim que ela tem a oportunidade de dominar a microbiota bucal, ela vai se proliferar, vai produzir suas bacteriocinas, seus fatores contra outros micro-organismos. Até mesmo o ácido vai selecionar as bactérias da cavidade oral, causando a morte de bactérias que estão relacionadas às condições de saúde oral e fortalecendo e favorecendo as bactérias acidogênicas e acidúricas que causam a cárie dentária, certo? Então, Marsh, em 1995, definiu esse modelo explicativo como hipótese estendida da placa ecológica. Nessa hipótese diz que os micro-organismos que estão presentes na cavidade oral, eles vivem em simbiose mutualística. Mas a partir do momento que o paciente começa a ter essa dieta cariogênica por tempo prolongado, passa a ocorrer a simbiose parasítica. Aí ocorre a transição do biofilme, ou seja, o ácido ele vai promover a morte de algumas bactérias e vai favorecer as bactérias que são acidogênicas e acidúricas, que no caso vai ocorrer essa adaptação e seleção. O ambiente vai ficar ácido e conforme o passar do tempo essa acidificação vai se tornar grave e prolongada. E se esse quadro se manter por muito tempo, culminar na formação da cárie dentária. E falando por fim um pouquinho da cariogenicidade do Streptococcus mutans, por que ele está muito associado à cárie dentária? Porque essa bactéria ela é acidogênica e acidúrica, ou seja, ela produz ácido e se mantém vivo em ambientes ácidos. O Streptococcus mutans, pessoal, ele possui a glicosil e a frutosiltransferase, que após 24 horas em contato com a sacarose já começa rapidamente a metabolização da sacarose. Ele possui o sistema FEP-FTS, que é responsável pela identificação e transporte rápido desses açúcares. Então, nesse esqueminha aqui que eu coloquei, quando a sacarose entra na cavidade oral, logo em seguida a saliva ela entra em contato com essa sacarose, degrada essa sacarose em frutose e glicose, e a frutosiltransferase vai transformar essa frutose em levanos, e a glicose vai ser transformada pela glicosiltransferase em butano e dextranos. Esses açúcares produzidos vão ser transformados em PIC-PEC, polissacarídeos intracelulares e extracelulares. Uns vão ser utilizados para a coagregação das bactérias, para a formação do biofilme, e o outro vai ser utilizado como substrato para a produção dos ácidos das bactérias. Certo, pessoal? Então isso era o que eu tinha para falar hoje, pessoal. Muito obrigado. Espero que tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau.